vocês, tudo bem? Vou me apresentar. Meu nome é Anna, sou russa, da cidade de São Petersburgo. Eu moro aqui no Brasil já há muito tempo, já moro aqui 5 anos, né? E trabalho na área de cílios 4 anos. Eu ganhei um campeonato de alongamento de cílios no ano 2017. Foi campeonato na categoria volume russo da FabLash, realizado por FabLash. E nesse momento eu estou trabalhando também com tradução, né? Eu traduzo vários webinários das russas para as brasileiras, para pessoas que conseguem se aperfeiçoar na parte de extensão de cílios nessa área que está crescendo, está ficando muito popular. Então, hoje a gente vai falar com vocês sobre duas coisas muito importantes no trabalho. Nosso tema é sobre geometria do fan. O que é geometria do fan? Como a gente consegue fazer um fan perfeito, um fan impecável, né? Que vai ajudar muito no nosso trabalho e nossos clientes não vão querer mais largar a gente nunca, né? Então vamos começar. Aqui no quadro eu desenhei um fan, né? Fan mais ou menos praticamente 100% perfeito. Como é que ele tem que ser? O que é fan? Ele tem parte de baixo, aqui, né? Essa aqui é a perna do nosso fan. Essa perna pode ser 30% só, né? A perna perfeita também, 30% do fan todo. E aqui essa parte dos fios, o que a gente está montando para realizar nosso serviço, dependendo do que a gente está fazendo, volume 2, 3, 4 e mais 10, né? O que eu percebi aqui no Brasil, que as pessoas, às vezes você está vendo um trabalho na internet de uma pessoa, quando fica todo bonitinho, fica um leque, tudo arrumadinho, aí outra pessoa está vendo foto da outra pessoa e você não está vendo o mesmo resultado, porque fica bem falhado, fica mais ou menos assim, né? Os fios ficam mais para baixo, mais para cima, como é que eu falo, parecido com cardiograma de coração, né? E porque hoje eu vou abrir os segredos para você falar por que isso aqui pode acontecer. Então, como é que a gente já falou, o nosso fan, ele tem perninha, ele tem os fios, né? Essa parte aqui é muito importante do nosso fan. Essa parte, a distância, né? Essa parte aberta, esses fiozinhos, o que seria perfeito? Quando distância entre esses fios, todos, igual, né? Não pode ser, eu vou desenhar para vocês do jeito como é que está errado. Fanzinho montando, por exemplo, assim. O fan montado, por exemplo, todos os fios assim. Tipo a gente pegou da fita, tirou e deixou o fan assim. O fan pode ser assim também, que é também errado, praticamente sem perna. E o fan pode ser também de qualquer jeito. Não fica, pode ser assim também, né? A perninha, pior ainda, que pode ser cruzada aqui e os fios soltos na parte da perna. Porque quando isso aqui acontece, a gente tem resultado, vou apagar aqui, né? A gente tem resultado, aquele que eu falei, quando os fios, o resultado do nosso trabalho, do extensão de cílios, fica tudo desarrumado, né? Tem como uma parte falhada, outra parte mais cheia e o volume fica diferente. Então, agora eu vou falar para vocês qual a distância indicada quando a gente está montando o fan, né? A distância entre os fios do lado, né? A abertura, qual abertura seria perfeita.
Para 2D, volume 2D, essa distância pode ser entre 1 e 2 milímetros. Para volume 3D, essa distância pode ser feita entre 2 e 3 milímetros. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Essa distância aqui que eu estou falando, 1, 2 milímetros, 3D, né? Essa distância aqui, 2, 3 milímetros. Para volume 4D, muito fácil, 4 milímetros. E para volume 5D e mais, e 15D. Vamos botar 15D, a distância máxima entre 3 e 5 até 5 milímetros. Porque quando a gente tem muito mais fios aqui na parte de dentro, essa distância entre os fiozinhos ela vai diminuir. Vocês já entenderam isso, né? Na hora quando a gente está montando o fan, o resultado depende dessa distância, tá? Por exemplo, vamos imaginar, aqui mais tarde a gente vai falar com vocês sobre o volume 2D, e essa distância aqui, vamos falar no exemplo de volume 2D. Essa distância aqui pode ser entre 1 e 2 milímetros, tá? Eu vou apagar isso aqui para desenhar para vocês melhor, para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar aqui um molho e a gente está fazendo volume. Eu vou primeiro mostrar para vocês como é que seria do jeito errado. E a gente está montando um fanzinho, a gente colocou assim, outro a gente colocou assim, esse aqui a gente também colocou assim, esse aqui assim, esse aqui assim. Vocês estão vendo o resultado, essa parte não fica perfeita, não fica bonita, né? Aqui vai ser do jeito certo, vou desenhar para vocês. Quando a gente está montando essa distância, por exemplo, 1 ou 2 milímetros, então como é que seria o resultado dos nossos cílios? Tá vendo? Muito mais bonitinho, muito mais arrumadinho. Tem diferença? Aqui. Vou desenhar assim. O resultado fica muito diferente, né? Por isso, na hora, quando a gente está vendo o trabalho de alguém, quando o fanzinho feito de qualquer jeito, a gente pode ver esse resultado. E se a gente tentar montar todos os fãs igual, com distância entre os fios igual, a gente vai conseguir colocar cílios e a gente vai ter aquele leque no final, né? Também, como é que essa abertura pode ajudar, a abertura do fã pode ajudar a gente. Se a gente montar o fãzinho com uma abertura, por exemplo, 2 milímetros, né? Abertura máxima para 2D. O resultado dos cílios que a gente vai fazer vai ficar mais leve, mais suave, parece um enfeite assim, bonitinho, né? Se a gente montar o fã mais fechado e deixar a distância 1 milímetro, por exemplo, o resultado do nosso trabalho vai ficar mais volumoso, vai ficar mais da sensação que está mais escuro e, na verdade, a gente pode brincar com a abertura do fã. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, como vocês podem fazer no trabalho de vocês. Fazer efeito de maquiagem, tipo efeito de sombra escura, né? Como a pessoa passou a sombra escura e com cílios, com sua abertura, usando a abertura do fã diferente, a gente consegue manter esse resultado diferente. Olha, se a gente vai colocar esse trabalho com essa abertura, vai ficar muito legal no volume 2D. Mais pra frente eu vou falar sobre o volume 2D, mas vocês vão entender, né? Aqui, canto externo, aqui canto interno, né? Se a gente colocar, por exemplo, aqui a gente coloca os fios e o fã com abertura 1 milímetro,
Aqui a gente coloca 1,5 milímetro. E aqui a gente vai terminar com um fãzinho com uma abertura de 2 milímetros. O que vai acontecer? Essa parte vai ficar mais escura, porque o fã vai ficar menos aberto, né? E depois, para a gente não ter essa diferença muito grande de 1 e 2 milímetros, a gente deixa o fãzinho com uma abertura 1,5 milímetro, né? Devagarzinho. Aí vocês podem experimentar, vai ficar muito legal esse resultado. Tá certo, né? Então vamos falar sobre mais uma coisa. Mais uma coisa da geometria do fã. Porque não é bom quando o fã está muito aberto, né? Por exemplo, a gente vai montar o fãzinho assim, parecido com uma palmeira, né? Esses fiozinhos aqui. Estraguei meu desenho. Vai ficar tipo assim, né? O fãzinho fica muito aberto, né? O que vai acontecer? Se a gente colocar esses fios, esses fãzinhos montados desse jeito, com abertura muito grande, o que vai acontecer? Olha só aqui. Né? Quando a gente coloca assim, parece uma vassoura, né? E quando a gente vai olhar essa parte de alinhamento aqui, o que vai acontecer? Esses fios que estão dos lados, o nível desses fios fica na parte mais baixa do que o fio no meio do nosso fã. Então, o resultado vai ficar assim mais bagunçado, não vai ter aquele efeito bem alinhado aqui em cima, né? A gente não vai ter essa parte perfeita, né? Se a gente deixar também, qual erro pode ser? Esse aqui, no caso, se o fã está muito aberto. Eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer quando o fã fica muito fechado também. Vou desenhar para vocês o fã muito fechado, né? O que acontece? A gente, assim, por exemplo, essa parte da perna, ela fica muito grande. E quando a gente coloca os cílios, montando o fã desse jeito, com geometria assim, o que vai acontecer? Aqui, vou desenhar primeiro assim, o trabalho vai ficar sujo. O trabalho vai ficar aqui bem ralo, e porque nessa parte aqui de acoplagem que a gente usa cola, por isso vai ficar mais sujo. Bonito? Não acho não. Então, a gente falou com vocês, né, como a gente não pode montar o fã, né? Por isso, agora, mais fácil de entender quando a gente está vendo aquelas fotos com trabalho de volume russo e a gente já pode avaliar qual parte foi feita errada, certo? Então, como é que eu já falei para vocês, né? O nosso fã perfeito vai ficar assim. Assim mais ou menos, né? Essa partezinha menor. Como a gente não pode fazer? Eu vou mostrar para vocês no volume 2D, né? Ou 3D. Esse aqui, ok. Esse aqui, ok. Como é que não pode ser? O fã não pode ser montado tipo assim, praticamente sem perna. Não pode ser montado muito aberto assim, por exemplo. Isso aqui é errado também. O que pode acontecer? A perninha pode ser assim, cruzadinha assim também. Não é do jeito certo, né? Quando as perninhas não juntam. O que pode acontecer também? Como a gente pode montar o fã errado? Quando essa perna muito
muito grande, né? A abertura pequena, tipo assim. Ou às vezes acontece que fica assim, também errado, né? Isso aqui tudo não. A gente tem que tentar montar o fan com distância entre os fios iguais e com uma perna de uma terceira parte, né, do fan todo. Quando a gente vai trabalhar com volume menor, claro que essa distância da perninha ela vai ser menor também. E como a gente consegue treinar para todos os nossos fãs ficarem iguais, igual bonito, né? A gente, por exemplo, a gente pode montar um fã perfeito, colocar ele aqui no meio da esponja, disco de algodão, não sei, fica ao critério de vocês quando você está treinando. Todos os outros fãs que vocês vão montar tem que ser com geometria mais próximo para esse fã que a gente fez perfeito. E para treinar e ficar perfeito, precisa fazer no mínimo 300 fãs, tá bom? Esse aqui vai ser dever para vocês estudarem em casa. Então, sobre o que a gente também pode conversar nessa parte da geometria do fã. A gente vai falar sobre a perninha, né? Sobre a perninha do nosso fã. Essa perna do nosso fã, ela pode ser larga, quando os fiozinhos ficam assim, por exemplo. E essa perninha, ela pode ser com fiozinhos, com pernas cruzadas, né? Aqui, para ficar melhor, vou desenhar. Vou desenhar 5D para vocês. Quando a gente pode usar essa perna larga, né? E como a gente consegue montar essa perna larga? Quando a gente pega os fios da fita e a gente pega na parte mais baixo do que a metade do fio, entendeu? A gente pega e tira da fita o fã mais próximo para a fita, entendeu? E a gente consegue tirar e a perninha vai ficar larga assim, todos os fios assim. Às vezes tem vontade de trabalhar e montar a perna do fã desse jeito. Quando a gente pode fazer isso? Quando a gente tem uma cliente, cílios de quem muito ralinho, tem poucos fios, né? Montando a perna de fã larga, a gente consegue dar a sensação que tem mais volume, a gente consegue preencher e deixar os fios mais volumosos, certo? Só nesse caso, a perna larga, ela não serve quando o cliente tem muitos fios, porque a gente vai botar assim, 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 muito pertinho, um fio, um fãzinho para o outro fãzinho, e o que vai acontecer é que o trabalho vai ficar sujo, não vai ficar legal. Então, quando o nosso cliente tem cílios ralinhos, a gente pode, para dar a sensação que tem mais volume, trabalhar com perna larga. E quando o cliente tem muitos fios, melhor a gente juntar esses fiozinhos, né, e deixar a perna com fios cruzadinhos, né, bem fechado. E nesse caso, o nosso trabalho vai ficar bonito na cliente que tem muitos cílios, certo? Então, meninas, vamos resumir com vocês a nossa tema sobre a geometria do fã. Vocês entenderam, né, que o fã, ele tem indicações com abertura que pode ser, que a distância entre os fios tem que ser. A gente tem que tentar fazer para essa distância ser igual, né? E muito importante deixar um fãzinho montado praticamente igual como o outro,
montar a perninha cruzada para quem tem muitos cílios, trabalhar com perna larga para quem tem poucos cílios, os cílios ralinhos, né? E que se a gente montar o fan muito aberto, o resultado, a gente não vai ter alinhamento em cima, o resultado não vai ficar perfeito, mas a gente sempre somos perfeccionistas, né? Por isso a gente precisa montar fazer um trabalho com um efeito maravilhoso, perfeito. E como é que eu já falei, mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu vou falar para vocês que dá para usar essa abertura dos nossos fãs na parte de modelagem de olhar, né? Eu mostrei para vocês que volume 2D, por exemplo, vocês podem fazer com uma abertura diferente de canto externo para o canto interno, misturando os fãs com uma abertura diferente, de 1 milímetro até 2 milímetros. A gente vai ter efeito sombreado no canto, né, mais escuro. Em qual caso a gente pode usar também isso aqui como um instrumento de modelagem. Por exemplo, para tirar algumas imperfeições que nossa cliente pode ter, né? Por exemplo, chegou o cliente e tem os olhos muito afastados, né, um com o outro, né? O nariz não é perfeito, né? Os olhos da cliente ficam muito afastados um do outro. Essa distância aqui, ela é maior do que o olho, então os olhos ficam afastados. Como a gente pode corrigir, como é que a gente consegue modelar o olhar da pessoa para ter resultado que vai dar a sensação que o olho ficou mais junto e ficou na posição mais bonita? A gente pode montar os fãs com uma abertura diferente, né? E a abertura menor vai ser aqui nessa parte aqui do canto interno. E o fãzinho mais aberto a gente bota no canto externo. Quando a gente coloca o fãzinho mais fechado, essa parte a gente consegue escurecer ela, né? Mesma coisa a gente pode fazer em contrário. Chegou o cliente com o olho muito juntinho, né? Muito juntinho, os olhos ficam muito próximos do nariz. Essa distância entre... Desenhei errado um pouquinho, mas tudo bem, vocês me desculpam, tá? Não sou muito boa de desenhar, mas eu vou explicar para vocês entenderam. Essa distância, quando essa distância é menor do que o olho, significa, e vocês vão conseguir ver visualmente que o olho fica muito juntinho. Como a gente pode brincar com a abertura do fã, montando o fã com uma abertura diferente? Vai ser em contrário do que é aqui. Na parte externa, a gente bota o fãzinho mais fechadinho, né? E nessa parte aqui, a gente bota o fã mais aberto. O que vai acontecer? Essa parte mais escura vai chamar mais atenção e aqui a gente consegue dar a sensação que a gente afastou os olhos da cliente. O cliente vai ficar feliz e a gente também vai dar parabéns para a gente, porque isso aqui é muito importante no trabalho de qualquer pessoa, de profissional de cílios, certo? Esse aqui é mais um segredo que eu abri para vocês. E eu espero que está tudo certo, vocês entenderam com a importância do fã, vão ficar treinando, né? E agora a gente vai falar sobre outra nossa tema. E aí, subeletes, agora a gente vai falar sobre volume 2D. Eu achei que vai ser muito importante para vocês conhecerem essa técnica e vai ser bem interessante para vocês. Como eu percebi aqui no Brasil, praticamente ninguém trabalha com esse tipo de volume. Pessoas fazem curso de volume russo e já começam a fazer montando o fã a partir de 3D e mais, né? Mas na verdade, na Rússia, esse tipo de serviço de volume 2D e 3D também, o volume mais popular que as pessoas fazem, por incrível que pareça.
E a maioria das minhas clientes fazem também volume 2 ou 3D e já fica suficiente. Então, eu resolvi conversar com vocês sobre esse tema e eu acho que vai ser interessante. Volume 2D. Vamos começar por início, né? Quando começa a volume? Volume começa a partir de 2 fios, que a gente junta 2 fios. A gente juntou 2 fios e vai ser volume 2D. Quando a gente junta 3 fios, já vai ser 3D e mais, né? Até a gente vai pular de volume russo para volume Hollywood, né? Quando a gente pode trabalhar com volume 2D, para qual tipo de pessoa esse volume vai ficar bonito? Quando o cliente chega, a gente tem que fazer a avaliação, né? Por exemplo, chegou cliente com cabelau assim, com olho grande assim, né? Toda assim montada, bonita, aquela mulherona. E claro que para esse tipo de gente, a gente não vai fazer volume 2D, mas quando vai chegar uma menina, né? Pode ser loirinha, ou pode ser ruivinha, pode ser não importa da cor de cabelo, mas a pessoa bem discreta, pessoa que a gente vai ver que não conseguimos colocar aqueles cílios de volume, aqueles cílios grandes. Então, para esse tipo de gente, o volume 2D vai servir perfeitamente. Então, o que acontece também com o volume 2D, por que esse volume tem tanta popularidade agora? Porque agora, no mundo, tem uma tendência os cílios, sobrancelhas, qualquer tipo de coisa da beleza que a gente está fazendo, ser mais natural possível. Então, o volume russo 2D que a gente consegue fazer, fica bem natural, às vezes fica muito mais natural do que fio a fio plástico. Por que isso aqui acontece? Porque quando a pessoa está fazendo fio a fio plástico, aqui no Brasil, por enquanto, né? Eu acredito que daqui a pouco vocês vão trabalhar de outra forma, vai mudar, vai aprender mais coisas, sabendo as novidades. E vocês vão mudar o estilo do trabalho de vocês, né? Porque aqui no Brasil, fio a fio plástico que pessoas colocam, fio a fio plástico, fio usado nessa técnica, é fio mais grosso. Eu vi até fiozinho, ele é tipo aberto na pontinha um pouquinho, fio com espessura grande. Tem também um tipo de fio chamado elipse ou glam, né, que as pessoas colocam no fio a fio clássico. Isso aqui já foi para trás. Agora a tendência é a naturalidade. Então, na técnica clássica, o fio usado agora, nesse dia, nesse momento, no máximo, a espessura pode ser 0,12, né? Mas o perfeito seria 0,10, 0,07, até pode ser 0,05. A gente pode trabalhar com essa técnica com fio a fio clássico e ainda a gente pode brincar com as cores, né? Mas hoje a gente está falando com vocês sobre o volume 2D. O volume 2D também vou falar espessuras com qual tipo de fio pode ser feito, né? Com fio mais fino a gente consegue manter resultado muito mais natural. Então, qual tipo de espessura a gente consegue usar fazendo volume 2D? 0,03, 0,05, 0,06, 0,07. Tem um tipo de espessura difícil de encontrar, mas existe, né? Esse tipo de espessura 0,85. E a espessura máxima que a gente pode usar no volume 2D, 0,10, né? Volume 2D.
indicado usar essa espessura no volume até o tamanho, até 9 milímetros de tamanho. Se vai chegar uma cliente mulherada assim, a gente tem que avaliar a qualidade dos cílios naturais. Se o fio natural da pessoa bem grosso, tem quantidade boa e gosta bem volumoso, também bem bonito, a gente consegue até fazer volume 3D usando espessura 0.10, né? Mas indicado ser mais fino é melhor, né? A espessura mais usada nesse tipo de serviço 2-3D é 0.07, é a espessura mais popular. Então, meninas, pode ser meninos também, meninos até pode ser melhor do que as meninas, sabem, de vez em quando, porque a pessoa que inventou os cílios, né, a pessoa que cílios postiços, a pessoa que inventou de colocação de cílios, primeira pessoa foi homem também. Então, meninos e meninas. Vou falar para vocês sobre outros tipos de volume também que pode ser usado, porque aqui no Brasil não tem muito divisão dos volumes, né? Fio a fio clássico e volume russo, né? Mas volume russo, como a gente já sabe, começa a partir de 2D, né? Também a gente pode oferecer para nossos clientes outro tipo de serviço. Como a gente pode fazer? Tem volume 2D, tem volume 3D, vamos falar assim, e 4D. A gente vai ver nesse exemplo. Mas também tem volume 1,5D, tem volume 2,5D, 3,5D e 4,5D. E pode ser até mais, 4,5D. Aí, o que é isso, né? Isso aqui é os dois volumes misturados, né? O que é volume 1,5D? Volume de fio-fio, extensão de cílios fio-fio clássico, né? 1D, quando um fio no cada fio natural, misturado com volume 2D. Volume 2,5D é volume 2D misturado com volume 3D. E 3,5, 3D misturado com 4D e 4D,5, 4,5 misturado com 4D com 5D, certo? Né? Quando a gente pode usar esses tipos de serviço, esses tipos de volume? Por exemplo, a cliente, ela quer mudar alguma coisa no próximo procedimento, quando ela voltou para fazer cílios, e ela vai falar: Ana, olha só, eu quero alguma coisa, eu quero mais volumoso, mas eu estou com medo, como é que ficaria? Nesse caso, a gente pode oferecer para nossos clientes, falar: olha, a gente pode fazer um tipo de volume, misturar, por exemplo, ela quer fazer mais volumosa e de 2D a gente vai pular para o 3D. A gente não vai fazer esse pulo tão grande. Tem esse aqui no meio, volume 2,5D, quando a gente pode misturar 2D com 3D. Também, e não vai ficar tão volumoso, no final, no resultado, o cliente vai ficar feliz porque a gente mudou alguma coisa, vai ficar mais volumoso e na próxima vez a cliente já até pode pular e fazer volume 3D. Lógico que o serviço tem também valor diferente, valor para 2D, para 3D, 4 e 5. Também vocês podem colocar valor para o 2,5D, 3,5D. Só tem que explicar ao cliente por que a gente está fazendo isso, certo, né? Então, deu para entender que volume 2,5D, 3,5D. Em qual sentido a gente pode usar também esses volumes? Vamos ver um exemplo, volume 2,5D. A primeira coisa, quando eu falei como a gente pode colocar, né? Primeiro exemplo, quando o cliente quer pular de volume 2D para 3D, mas está com um pouquinho de medo.
como a gente pode misturar esses dois volumes, né? A gente mistura, aqui a gente coloca um fio de 3D, outro fio de 2D, um de 3, outro de 2. Isso aqui é um exemplo. Como a gente pode fazer também? Outro exemplo. A gente pode misturar, se o cliente quer mais volumoso, né? Também a gente bota 3D, 2 fãzinhos de 3D, um fãzinho de 2D, um de 3, 2 de 3, um de 2. Esse aqui 2 e aqui 3D, né? Vai ficar mais volumoso. Também vou abrir um segredo para vocês. Se vocês trabalham com cílios marrom, por exemplo, ou da outra cor, vocês podem fazer essa misturando, intercalando assim, um fãzinho desse jeito, outro fãzinho do outro jeito. Né? A gente consegue misturar assim para mudar volume, né? E também como a gente, em qual sentido, quando a gente pode usar esses dois volumes. Como eu já falei, a gente pode usar isso daqui como um instrumento de modelagem, né? Para tirar imperfeições da pessoa. A gente já estava conversando com vocês na parte da geometria do fã, que a gente pode deixar mais escura essa parte aqui, né? Quando o cliente tem um olho muito afastado, né? A gente pode colocar os fãs com uma abertura maior no canto externo. A gente pode fazer a mesma coisa brincando com volume, né? Parte externa a gente coloca volume maior e a gente devagarzinho vai diminuir para o volume menor. Por exemplo, aqui no canto a gente botou 3D, canto interno vai ficar com 2D e aqui no meio vai ficar 2,5D. 2D misturado com 3D, certo? Gostaram? Então vamos lá, vamos continuar. Então, subeletes, vou falar que esses volumes 2 e 3D, esse volume básico, que é para a pessoa, por exemplo, está trabalhando com extensão de cílios fio a fio clássico e já quer começar a trabalhar com volume russo, né? Pode começar trabalhando primeiro montando o fãzinho 2D e 3D, porque esse aqui é o volume mais simples e a pessoa vai pegar a prática, vai conseguir montar os fãs com volume 2D e 3D e depois já pode vir para os outros tipos de volume, né? Começar devagar e por isso muito importante também a pessoa que tem muita vontade de aprender a trabalhar com volume russo, a começar a aprender fazendo volume 2D e 3D. E até vou dizer para vocês que às vezes já é suficiente, porque agora na moda, na onda é a neutralidade, então esses volumes deixam os cílios da cliente muito bonito, muito bem arrumadinho, bem cheio no caso se precisar, né? Dependendo da espessura que a gente vai usar nesse tipo de trabalho e também dependendo do tamanho que a gente vai usar. A gente vai ter resultado ou mais discreto ou resultado mais marcante, né? Também eu queria dizer para vocês que esse volume 2D e 3D é bom usar quando a gente trabalha, tem um efeito chamado Perfect Line, né? Ou efeito delineado, que deixa nossos cílios como efeito delineado, sensação que a gente passou o lápis ou algum delineador, né? Esses tipo de efeitos a gente consegue fazer e fica mais bonito, mais natural e dá para perceber esse efeito usando no nosso trabalho volume 2 ou 3D, certo? É isso, veletes. Agora a gente vai falar sobre coisa muito importante também. Como escolher a pinça certa para volume 2 ou 3D.
né? Existem várias técnicas de montar o fan, mas a gente tem também muita variedade das pinças, né? Tem pinça aqui para o fio a fio clássico, né? Serve para montar volume também. Tem pinça assim pequenininha como aba fina, e tem essa pinça que é mais usada aqui no Brasil. Eu sei que muita gente gosta de trabalhar com esse tipo de pinça, e pinça com aba grossa. Então, o que acontece quando a gente está montando os fios, os fanzinhos para volume 2 ou 3D, melhor usar a pinça com aba fina. Eu vou explicar por quê. Porque aqui a gente consegue apertar nossas abas, né, para tirar o fio da fita, né, e a gente consegue controlar essa pressão que a gente bota na pinça, né, para montar o fanzinho. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês várias técnicas como montar o fan 2D ou 3D. E vocês vão entender que a pinça com aba fina é melhor. Por que também? Porque a pinça com aba grossa, né, com aba grande assim, ela já é feita para pegar bastante fios, e quando a gente aperta, quando a gente fecha a pinça, ela já tem tipo como uma fechadura que prende os fios mais. Então, para a gente é mais difícil de montar o fanzinho 2D e montar a abertura, né, do fan diferente. Então, fica do critério do cada profissional. Se para você, por exemplo, mais confortável trabalhar com pinça desse jeito, com uma aba grossa, não tem problema nenhuma. Mais indicado também para facilitar a vida, trabalhar com pinça com aba fina. Eu comecei a trabalhar, vocês sabem, com uma pinça da marca Vetus. Essa pinça era bem assim, ela faz a curva assim, não é tão pequenininha, mas para mim foi tudo bem. Eu estava conseguindo montar vários tipos de volume, né? Às vezes eu estava esquecendo que eu trabalho com volume e estava usando pinça para o extensão de cílios fio a fio clássico. O que é muito importante na pinça, quando a gente escolhe a pinça, né? Para a pinça fechar com facilidade, né? Para a pinça não ficar muito pesada, né? E a gente pode segurar a pinça, cada um segura do jeito dele, né? Como vai ser confortável para profissional, né? Porque, por exemplo, é muito relativo essa escolha de pinça, né? Cada profissional escolhe para ele. Mas para o volume russo 2, 3D, indicado a pinça com aba fina para a gente conseguir montar o fanzinho e nas várias técnicas, certo? E é isso, beleza. Chegamos na hora da nossa aula da parte prática. Eu vou ensinar vocês a trabalhar montando o volume 2D. Vou passar para vocês 4 técnicas de montagem, né? Primeira técnica vai ser de desvio à esquerda, outra técnica de balanceamento, mais uma técnica de dupla pegada, e a última técnica que eu estou acostumada a trabalhar com essa técnica, montagem de fan na mão, certo? Então vamos lá para os nossos fios, eu vou ensinar vocês. Claro que antes de começar a trabalhar com cílios, vocês têm que lembrar, né, que a gente tem que fazer preparação, e preparação fazer do jeito certo. A gente tem que higienizar bem os nossos fios, né? Eu, no meu trabalho, se o cliente chega maquiada, né, eu mando o cliente tirar maquiagem com demaquilante, ou pode ser com maco micelar. Depois, quando o cliente deita, aí eu termino de fazer a limpeza dos olhos, porque agora já passou o tempo quando a gente
lava os cílios com shampoo Johnson e joga 1 litro de soro fisiológico em cima. Isso aqui já passou. Então a gente quer coisa mais fácil para nossos clientes, mais conforto. Então a higienização de cílios eu faço com água micelar ou com uma espuminha específica, mais vezes com água micelar. Depois eu passo desgordurante para preparar o fio, boto o pente, né? E começo a montar os fãzinhos, dependendo do efeito que a gente vai fazer. Então, gente, a primeira técnica é de montagem de fã 2D, desvio para o lado esquerdo. Como é que funciona? Com ponta de pinça, a gente separa 2 fiozinhos, 2 ou 3, e a gente empurra os fios para o lado direito com o nariz da pinça, né? O movimento tem que ser bem leve e depois a gente controla a abertura. Se no trabalho vocês vão dominar essa técnica, o tempo de colocação de cílios para volume 2D pode diminuir bastante e pode ser feito esse tipo de serviço 2 ou 3D com tempo de colocação de cílios fio clássico, certo? Agora eu vou mostrar para vocês. A gente separa 2 fiozinhos. Pronto. Quando vocês tiram um fãzinho 2D e a perna fica cruzada, vocês não se preocupem, porque a gente consegue corrigir a perninha na cola. Segunda técnica que eu vou ensinar vocês a gente pode dizer que é afiliada por técnica do desvio do lado esquerdo, porque desvio do lado esquerdo é mais difícil, essa técnica é mais fácil, chamada técnica de balanceamento. Pode ser, essas técnicas têm outros nomes, mas a gente chama técnica de balanceamento. Como é que funciona? A gente pega 2 fiozinhos e a gente começa a balançar de um lado para o outro até conseguir a abertura do fã que a gente precisa, certo? Vamos lá! Quando a gente tem perna cruzadinha, é assim do jeito certo, né? Porque na cola depois a gente consegue acertar mergulhando na cola e por causa da regra física, a perninha vai juntar. Terceira técnica que eu vou ensinar, vou mostrar para vocês é de dupla pegada. Muita gente está trabalhando com essa técnica montando nosso volume 2D, está montando volume até volume Hollywood, que com muitos fãs, porque com essa técnica dá para montar o fãzinho de qualquer volume. Pronto? Vamos lá. Como a gente trabalha com essa técnica? Por que dupla pegada? Porque a gente tira dos fios da fita, a gente coloca do lado e depois a gente com pinça, com pontinha, né, da pinça, a gente abre o fãzinho. Vamos lá. Terceira técnica, a gente pega 2 fios, a gente coloca do lado e com pinça a gente abre o fãzinho.
Então, eu vou mostrar para vocês mais uma técnica de montagem do fã na mão, né? Porque qualquer profissional tem que saber trabalhar em várias técnicas. Depois, com prática, a profissional escolhe a técnica que é mais confortável e qual técnica vai ser mais usada no trabalho deles. Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente pega 2 fiozinhos, né? Eu uso essa plaquinha, né? Porque tem as pessoas que colocam a fita com cílios aqui na mão, né? Pode montar na plaquinha assim? Pode sim, mas eu acho, para mim, por exemplo, mais confortável montar usando essa plaquinha. Como a gente faz? A gente tira 2 fios, a gente bota nos dedinhos, entre dedo grande e dedo indicador, e a gente vira um pouquinho, né? Os dedinhos estão olhando para o nosso nariz. A gente faz movimento assim, virando os dedos um pouquinho. Com pinça a gente ajuda a abrir o fã e a gente pega o fã e mergulha na cola, certo? Vou mostrar como é que funciona isso daqui. A gente pegou 2 fiozinhos, botou na mão e já abriu. Pronto. E aí, gente, mais uma coisa importante que eu queria passar para vocês: como a gente coloca o fã montado lá no fio natural da pessoa. É a melhor forma de colocar sal, colar ele do lado, né? Porque se a gente botar fio por baixo, aí ele pode olhar para baixo depois. Se a gente botar fio por cima, a gente pode não perceber e a perna vai ser solta um pouco, né? Então, a melhor forma, com acoplagem boa, também quando a gente coloca fio do lado, né? Ou a gente pode botar também fio, tipo, do método da fechadura, assim, né? E para o fio natural ficar, tipo, entre os fiozinhos da perna do fã, né? Mas isso aqui já é muito difícil, eu não vou falar muito, né? Melhor forma de colocar sal de colocar sal o fãzinho 2 ou 3D do lado, tá? Então, nossa aula chegou no final. Eu espero que vocês gostaram, espero que vocês aprenderam bastante coisa e agora a bagagem de vocês, de conhecimento de vocês aumentou e vocês têm mais coisas para oferecer para suas clientes, né? Ou para seus clientes também. Se vocês tiveram alguma dúvida ou vocês querem conversar comigo ou aprender alguma outra técnica, vocês podem entrar em contato comigo. Aqui eu passei meu WhatsApp, né? E meu nome do Instagram, Rocinha Lash Beauty. E eu me chamo Ana Rocinha, mas se vocês quiserem podem me chamar de Rocinha se esquecer meu nome, né? Por acaso. Então eu desejo para vocês boa sorte, muitos clientes, muito sucesso e espero que até o próximo. Beijos!